Mais uma vez, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É com muita alegria que eu recebo os irmãos aqui nesse bate-papo, nessa aula aberta que teremos a partir de agora, tá? É uma aula, né, promovida pelo nosso curso de pregação, um curso que tem um objetivo de treinar pessoas na área da pregação bíblica. E eu já gostaria de iniciar com uma oração e depois a gente vai introduzir, iniciar nossa aula mostrando o propósito do nosso encontro, da nossa conversa hoje, que tem como título, né, o que a gente deve fazer e o que a gente tem que evitar para termos uma pregação eficaz, um ministério de pregação eficaz. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão, tá? Então, vamos orar. Depois de nós orarmos, vamos dar início aí à nossa aula de hoje. Eu queria convidar o pastor Eleci, nosso irmão, pastor Eleci, que possa estar orando conosco nesse momento. Por favor, pastor Eleci, ore para a gente. Amém. Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela vida de todos os que se encontram nessa sala. Muito obrigado pelo teu mover, pela maneira como tu nos trazes a este lugar. Muito obrigado a Deus pelas motivações que tu colocaste no coração do pastor Felipe. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade. Nós louvamos o teu nome e nós nos colocamos com o coração aberto para ouvir a tua voz enquanto o teu servo ministra. Senhor, que o teu nome seja glorificado e que tu nos inspires pela tua palavra a termos um engajamento, um envolvimento cada vez mais comprometido com o teu reino. Senhor, usa o teu servo e ministra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu vou introduzir rapidamente a nossa aula e depois vou compartilhar com vocês um slide, alguns slides, para a gente refletir sobre a temática de hoje. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que o propósito desta breve aula, né, dessa lista de sugestões, de identificações que faremos sobre erros, equívocos e sobre boas dicas, o que se deve fazer na pregação, não tem como objetivo, como intenção, minimizar, sintetizar ou banalizar o estudo mais sério e aprofundado acerca da atuação do pregador no púlpito. A gente sabe que o uso do púlpito e a postura do pregador diante dos ouvintes merecem um estudo mais aprofundado, tanto sobre o prisma da autoridade espiritual de quem anuncia a palavra, quanto dos aspectos que envolvem a comunicação verbal e gestual modernas, contemporâneas. Então, assim, não pense os irmãos, portanto, que em cumprindo essas dicas, em evitando esses equívocos, o sucesso será imediato. Não. Mas o que a gente vai falar hoje aqui, o que a gente pretende falar hoje aqui, servirá mais para identificar deficiências, bem como também vai servir para superar as nossas próprias limitações. Então, assim, por essa razão, enquanto nós estivermos falando, se reconhecermos alguns vícios em nossos desempenhos como pregadores, a gente vai precisar buscar ajuda para superar hábitos,
digamos assim, aperfeiçoar a nossa prática, mas o nosso desejo sincero é dizer aos irmãos que é possível nós pregarmos eficazmente, é possível mudarmos em determinadas coisas que a gente faz, é possível a gente melhorar na nossa prática de pregação, e melhorar, na verdade, é um grande desafio que nós temos diante de nós, porque muitas vezes nós nos vemos tão envolvidos naquele jeito de ser, ou de pregar, ou de encarar determinados aspectos do ministério, que a gente acha que a gente não precisa melhorar. Então, esforço pessoal, vontade de servir melhor ao Senhor, vontade de servir melhor ao povo, né? Essa perspectiva de que é possível mudar, a ideia de que melhorar é um desafio, serão alicerces para a gente que sustentarão os bons propósitos de um pregador evangélico que deseja ser sério e ser eficaz nos nossos dias. O dicionário ele define elementos, o termo elementos, como os princípios básicos de algo que se está estudando, ou está sendo estudado, ou está sendo feito. E é com essa definição em mente de elementos, né, que a gente está propondo essa aula hoje. Então, nosso objetivo é apresentar de forma clara, simples, fundamentos importantes da pregação em modelo de princípios. Princípios. Então, assim, a gente não vai hoje aqui tratar de como preparar sermões, porque em outros expedientes a gente vai tratar disso, né? Também a gente não vai aqui defender um modo especial de pregar, não é esse o nosso objetivo. Então, nosso propósito hoje aqui é decifrar as bases que o pregador precisa conhecer a fim de que possa iniciar adequadamente naquilo que é chamado de ministério da pregação, ministério da palavra. Então, nós vamos lançar algumas bases fundamentais e importantes para o exercício de pregações eficazes. Isso a gente vai fazer, gente, com vistas num seguinte pensamento, tá? Olha que pensamento interessante. Os métodos são muitos. Os princípios são poucos. Os métodos sempre mudam. Os princípios nunca mudam. Eu vou colocar essa frase aqui para a gente pensar depois, né? Depois a gente vai voltar nela, mas é importante que a gente fale sobre isso logo agora aqui. Então, deixa eu iniciar a nossa aula de hoje a partir de alguns textos, 2 textos bíblicos que a gente vai trabalhar. E, inicialmente, depois a gente vai falar sobre os equívocos e as coisas importantes que a gente deve fazer para pregações eficazes. E eu vou combinar com os irmãos, como eu sempre combino em aulas minhas, que a gente vai fazer uma exposição, vamos reservar um tempo no final para perguntas e respostas, se houver, tá? Se eu souber responder, eu vou responder. Se não, eu vou pesquisar, ou então eu peço ajuda aos universitários que aqui estão para me ajudarem a responder as perguntas. E a gente tem bastante aí pastores capazes, né? Tem chegado alguns aí. Então, se eu souber responder, responderei. Se eu não souber responder, vou pedir ajuda a alguns amigos que aqui estão, tá certo? Amados, deixa eu projetar aqui os slides que nos ajudarão na nossa exposição de hoje. Está aí a temática de hoje. A temática é o que fazer e o que evitar para pregar eficazmente.
o que fazer e o que evitar para pregar eficazmente. Textos que eu vou utilizar aí. 2 de Timóteo 2,15 é o primeiro texto que eu vou ler. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu fiz questão de colocar esse texto para dizer aos irmãos apenas essas 4 coisas. Para que sejamos obreiros aprovados na palavra, é exigido de nós, para essa aprovação, é exigido do pregador um elevado grau de piedade pessoal. É exigido do pregador um elevado grau de santidade diária. É exigido do pregador um elevado grau de dedicação ao ministério. E é exigido do pregador um elevado grau de fidelidade à tarefa que ele está desempenhando. Então, o texto que a gente leu fala que o pregador precisa ser aprovado, que o obreiro tem que ser aprovado. Ele não pode deixar nenhuma margem de vergonha, mas ele tem que manejar bem a palavra da verdade e ser aprovado. Aprovado por quem, gente? Aprovado por Deus. Aprovado pela congregação de acordo com a palavra. Para que isso aconteça, aí está o desafio. Elevado grau de piedade pessoal, elevado grau de santidade diária, elevado grau de dedicação ao ministério, elevado grau de fidelidade àquilo que se pretende fazer, que é pregar. É perfeitamente possível, portanto, que um homem seja caracterizado por esse padrão de excelência vivencial, seja alguém fiel, seja alguém ilibado, seja alguém moralmente exemplar. No entanto, é possível que esse mesmo homem, caracterizado por um padrão de excelência vivencial, mostre-se lamentável e desgraçadamente deficiente quanto a um poderoso ministério de pregação. O que eu estou dizendo, irmãos e irmãs, é que é possível alguém ter uma vida moralmente regrada, alguém tem um padrão de excelência, um grau de excelência de fidelidade, de piedade, de santidade, mas mesmo assim tem uma vida ministerial precária. E parte desse problema pode ser devido ao fato de que certas pessoas não foram vocacionadas para esse ministério. Mas outra coisa que pode também acontecer, um outro aspecto do problema, se dá com pessoas que têm motivos razoáveis para supor que têm recebido dons e habilidades espirituais suficientes para se postarem como pregadores da palavra de Deus. No que concerne a essa classe de pessoas, há diversas áreas em que a pregação contemporânea é assinalada por defeitos gritantes. Defeitos. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que é possível uma pessoa ter uma vida piedosa, ser um bom cristão, uma pessoa aprovada por Deus na sua vida pessoal, no entanto, ela não manejar bem a palavra. Primeiro, porque está no lugar errado, às vezes. Em segundo lugar, mesmo reconhecendo que tem dons e habilidades para isso, demonstra defeitos gritantes, que às vezes essas pessoas acham que não precisam melhorar. E aí, nesse aspecto, eu gostaria de dizer o seguinte: eu não vim hoje aqui para falar da pessoa do pregador no que diz respeito ao seu caráter, ao seu perfil. Eu não vim falar aqui do pregador na sua vida pessoal, que é importante, porque detrás de um púlpito, por detrás de uma pregação, tem que ter um bom homem. Isso é fato. Mas eu quero falar hoje aqui exclusivamente sobre a mensagem.
sobre a palavra pregada. E nesse quesito, eu cito esse outro texto. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Veja o conselho de Paulo novamente aqui a Timóteo. Lá ele pede para que Timóteo seja um homem aprovado, seja um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas antes de manejar bem a palavra da verdade, seja uma pessoa ilibada, que não vá ao púlpito de uma forma que ele pregue, mas não vive o que prega. Mas o que eu disse é que há pessoas que podem ser pessoas ilibadas no que diz respeito ao seu comportamento, à sua vida com Deus, mas às vezes pecam, falham na hora da entrega da palavra, cometem equívocos e erros que realmente precisam ser corrigidos. E o que há de errado na pregação de hoje? O que há de errado na pregação contemporânea? Eu queria que os irmãos pudessem problematizar comigo aí. O que há de errado na pregação contemporânea? Eu queria pelo menos 3 pessoas aí abrissem os seus áudios, por favor, e citassem algumas coisas assim, de modo geral. O que há de errado na pregação de hoje? 3 exemplos, 3 coisas. Professor, boa noite. Boa noite, evangelista Michel. Isso. A gente acompanha nas redes sociais, até mesmo alguns pregadores do meio pentecostal, tipo assim, quando a gente vê um jornal hoje, por exemplo, aquele período lá do Lázaro, né? Aquele rapaz lá que foi assassinado, foi morto pela polícia e tal. Mas, tipo assim, todo canal que a gente assistia só falava dele. Se a gente ia para a rede social, só falava dele. E, assim, e alguns pregadores e pessoas que gostam de comentar sobre isso também estavam falando. Quer dizer, o pessoal vai pegando essa vibe, como o pessoal fala, né? Entendi. E isso tem ido para os púlpitos também. Né? Os noticiários, né? Os noticiários. As pregações estão virando pregações populares. Ou seja, então, alguns têm procurado pregar aquilo que talvez vai dar popularidade. Né? Não tem preocupado em pregar uma mensagem poderosa, né? Aquela mensagem que confronta. Eu tenho ouvido algumas pregações de John Edward e tal, que o pessoal traduz, né? E a gente vê que são mensagens que traz um desconforto para a gente pensar, né? Pensar em melhorar. Então, assim, e a gente vê os heróis da fé, que é o Rolando Boy, a gente vê que muitos deles foram perseguidos, né? Tipo, pregaram na feira contra o pecado e foram perseguidos, jogaram tomate neles e tal, quer dizer. Mas eles não abriam mão da fidelidade ao combate ao pecado. Legal, né? legal. Eles não abriam mão, ainda que eles próprios sofressem por isso. Mas hoje muitos estão atrás da popularidade, né? Da fama, de agenda e coisas desse tipo, né? Legal. Muito obrigado, irmão Michel. Obrigado aí pela sua contribuição. Mais alguém, irmãos? Mais 2 irmãos aí. Eu gostaria... Pastor João, depois a Denise. Denise e Pastor João. Fala. Eu diria o seguinte, o Luiz Felipe, é que hoje há na minha visão, um pouco de distorção com relação ao que se prega, né? Hoje existe muita pregação de autoajuda. Se esquece o evangelho e se vai para a autoajuda. Tá? Então, você, quando prega sobre autoajuda, você vai, vamos dizer assim, trabalhar no ego das pessoas para que elas se sintam bem.
esquece o evangelho. O evangelho não é para a pessoa se sentir bem, é para ser confrontada, na minha visão. O evangelho é para vir em direção a você e lhe questionar sobre a sua vida, seu modo de viver, seu modo de pensar, seu modo de agir, como você se relaciona com o mundo, com as pessoas e, principalmente, no seu relacionamento com Deus. Quer dizer, quando nós entramos pelo esse viés da autoajuda, nós nos esquecemos, na realidade, de Cristo e passamos a tentar fazer com que as pessoas se sintam bem consigo mesma, né? E não tenham um encontro efetivo com aquele que nos chamou da morte para a vida, né? Então, muito seria bom. mais ou menos essa aí que eu teria em mente, sobre um dos pontos, né? Um dos pontos. Amém, amém. Obrigado, pastor João. Denise? Eu acho que está relacionado ao que até já foi falado, mas, assim, a pregação hoje não está cristocêntrica, né? Cristo, ele saiu do centro, o homem se colocou no centro da pregação. Quando alguém prega o evangelho simples e genuíno de Jesus, as pessoas hoje estão maravilhadas. Que pregação, mas é a simples pregação do evangelho, certo? Então, acho que está um momento muito assim difícil, porque Cristo não está no centro. O foco, perdeu o foco. Muito bom. Pastor? Muito bom. Pois não? Quem falou? Pastor, Valéria? Pastora Valéria. isso. É só embasando o que a Denise falou aí, que nós temos visto, eu participei de uma experiência assim que a ministração falava mais da própria pessoa do que de Jesus Cristo. Parece que a imagem cristocêntrica tornou-se um show business. E aí parece que o foco da mensagem, do evangelismo, de transmitir a mensagem de Jesus para alcançar as pessoas, fugiu. Sim, Eu sim. tenho É isso aí visto essas mesmo. dificuldades. Muito obrigado, irmãs. Muito obrigado. Olha só, então a gente concorda com o seguinte, queridos. Olha, o que está de errado? Tudo que foi falado aí parece que concorda com o seguinte. Temos aí problemas de conteúdo bíblico, problemas de substância doutrinária, problemas de aplicação prática, problemas na maneira de se expor a mensagem. Embora não tenha sido falado aí muito sobre esses dois últimos aspectos, os dois primeiros foram muito citados pelos irmãos aí. A gente tem problema no conteúdo. Antes de qualquer outra coisa, quase toda a pregação moderna, mesmo nos bons círculos evangélicos, queridos, círculos até conservadores, recentemente, a gente percebe, assim, nos nossos dias, a ausência de um substancial conteúdo bíblico. Infelizmente, uma das mais notáveis características dos grandes pregadores do passado é aquilo que fazia com que seus sermões sobrevivessem por centenas de anos, como foi falado aí, depois de haverem sido escritos, é que eram assinalados pelo peso de um substancial conteúdo bíblico, o que emprestava poder espiritual aos sermões daqueles notáveis embaixadores do reino de Deus era justamente o fato de que eles pregavam um conteúdo escriturístico, bíblico. Outra coisa é a questão da substância doutrinária. É um segundo aspecto aí. Muito da pregação contemporânea é defeituosa porque falta ali uma sólida substância doutrinária. Estamos sofrendo de uma atitude mental que considera a doutrina e a teologia como uma variante do terror supersticioso da era medieval. O que isso significa? As pessoas ainda veem, infelizmente, a teologia como um bicho-papão. O fato, porém, é que a verdade bíblica ela é belíssima em sua unidade, em sua simetria. É muito importante que a gente preste atenção a isso. Só um minutinho, irmãos, que eu preciso colocar aqui meu computador para carregar, senão vai desligar o computador e eu acabei esquecendo de carregar aqui. Só um minutinho. Só um minuto. Deixa eu colocar aqui embaixo.
Desculpa, meus irmãos, é porque senão meu computador ia desligar. Ainda bem que foi na hora que ele deu um sinal aqui. Como eu estava dizendo, parece que a teologia, a doutrina, ela ainda é tem em si um elemento meio que supersticioso da era medieval, né? Jocoso da era medieval. Mas, irmãos, a gente precisa entender que a Bíblia Sagrada, a doutrina, ela tem beleza, ela tem unidade, ela tem simetria, ela tem relevância. A palavra de Deus, a doutrina sagrada, ela é importante, certo? Ela é muito importante. A pregação doutrinária é aquela que sempre é disciplinada pelo arcabouço do inteiro conselho de Deus. Ou seja, eu tenho como base daquilo que eu falo a palavra, o conselho de Deus. A boa pregação recusa desequilíbrio, sobrecarga apenas em um dos lados. A boa pregação salienta cada faceta particular da verdade dentro do contexto do espectro inteiro da verdade sagrada, da verdade das Escrituras, da verdade divina. E esses dois primeiros fatores, gente, precisam ser fundidos um ao outro, ou seja, conteúdo bíblico e substância doutrinária, exatidão exegética, exatidão doutrinária. A Bíblia precisa ser pregada. E aí eu queria apenas mostrar mais uma vez aqui o slide e dizer para os irmãos o seguinte, depois eu volto para a questão da aplicação prática, tá? E também a parte que fala da exposição da mensagem. Quando Paulo disse a Timóteo, no texto que eu citei, de 2 Timóteo 4, prega a palavra, essa frase aqui é sempre muito citada pelos pregadores aí que a gente conhece, né? Os pregadores expositivos. A palavra de Deus é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador. A ordem de Deus é pregue a palavra e não sobre a palavra. Olha o que diz 2 Coríntios 5:20. A pregação da Bíblia é a palavra de Deus, porque é na condição de porta-voz, de embaixador, de representante comissionado por Deus que o pregador fala à igreja. Você precisa, e eu preciso, perceber a importância que o pregador tem na hora de anunciar a mensagem do Senhor. Ele é um arauto. Não lhe compete inventar a mensagem, mas transmiti-la e explicá-la. Ele é um meio inteligente de comunicação, ele tem um cérebro, além de uma língua. E Deus usa o ministro. Deus emprega ministros e a pregação como seus instrumentos. Lhe apraz atribuir a eles a obra que ele mesmo realiza pelo poder do seu espírito em cooperação com o homem. Essa é uma frase de João Calvino. Quem despreza a pregação, despreza a Deus, porque ele não fala por novas revelações do céu, mas pela voz dos seus ministros, a quem confiou a pregação da palavra. John Owen disse assim, Cristo nos chama a si, nas pregações do Evangelho pelas quais ele é evidentemente crucificado diante dos nossos olhos. Então, Deus nos chama pela palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, a pregação das Escrituras é essencial para que uma igreja cresça de forma saudável. A voz de Deus, a Vox Dei, através da pregação expositiva, ela pode ser sintetizada desses três pontos importantes da pregação, que é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E quando a gente fala de aplicar o texto, eu gostaria de pensar com vocês aqui sobre esse aspecto, que eu acho que também é algo que está, assim, digamos, tendo uma certa lacuna no meio da igreja quando a pregação ela é feita. Né? Quando a gente para pensar nos erros da pregação contemporânea, uma das coisas que tem muita falha é a questão da aplicação prática. A gente vê pregação muito informativa. A gente vê pregação com muito conteúdo histórico. A gente tem pregação com muito conteúdo contextual, cultural. Nada disso é ruim em si mesmo. A gente precisa fazer exegese, fazer uma leitura contextual, cultural, histórica, gramatical, literária. Tudo isso é muito importante. Mas nós não podemos esquecer que pregar é aplicar.
E se você não aplicar a mensagem, a verdade das Escrituras à vida das pessoas, aquilo vai ficar no passado e as pessoas vão ficar perguntando: e daí? O que isso tem a ver comigo? Qual a relevância desta verdade para a minha vida? Elas vão ficar esperando, aguardando uma correlação, uma correspondência daquilo que você falou do texto bíblico com a vida dela hoje. Então, essa é uma terceira área em que a substância da pregação da atualidade ela é assinalada por uma chocante debilidade. Verifica-se nessa questão da aplicação prática. No ministério de inúmeros pastores, há um sólido conteúdo bíblico, às vezes, grande dose de substância doutrinária, às vezes, mas uma escassa aplicação prática. E a gente vai falar isso em detalhe já já, quando a gente falar sobre os erros de uma forma mais direta e também as dicas que nós daremos. Muitas pregações nossas são deficientes porque ela falha em expressar a necessidade e a natureza do arrependimento evangélico. Muitas das nossas pregações são falhas, né? Porque o conteúdo da pregação, ele às vezes é deficiente em sua aplicação específica. A gente acaba esquecendo, por exemplo, de apresentar o Evangelho. A gente acaba esquecendo de apresentar a Cristo. Pregamos uma mensagem meramente moralista, legalista, esquecendo da mensagem do Evangelho. Eu aprendi algo muito importante com um grande pregador da atualidade, chamado Ted Tripp. Ele disse que a gente não pode pregar a lei sem pregar a graça. A gente não pode falar da palavra de Deus, seja ela do Antigo ou do Novo Testamento, apresentando determinados princípios, exigências que Deus faz, sem apresentar o que Jesus Cristo fez por nós na cruz e como ele nos capacitou pelo Espírito Santo a viver aquilo. Porque a vida do Evangelho, a vida cristã, é vida em Cristo, não fora de Cristo. Não tem vida cristã fora de Cristo, gente. Ele é a videira e nós somos os ramos. Toda a vida cristã, a vida cristã inteira que vamos viver, habita em nós, que é Cristo Jesus. E é pelo poder de Cristo que a gente vive a vida cristã. Então, eu não posso pregar a palavra sem pregar a Cristo, porque é nele que o cristianismo se concentra. Não num exercício, numa performance humana. Porque se fosse possível viver o evangelho pela performance humana, não haveria necessidade de Cristo vir aqui e morrer por nós na cruz do Calvário. Essa aplicabilidade da mensagem é necessária. Uma outra coisa que a gente pode também ressaltar, que eu acho que é uma falha que a gente tem percebido muito hoje também, é a maneira de se expor a mensagem. Então, a gente abordou a questão da substância, a questão do conteúdo, a questão da aplicação, e há esse aspecto da maneira de se expor a mensagem. A gente às vezes expõe a mensagem de forma desorganizada, não organizada didaticamente. Às vezes, nossa maneira de falar é um pouco monótona, o nosso tom de voz. Às vezes, a gente abusa na quantidade de ilustrações. Enfim, é exatamente isso que eu gostaria de deixar claro para os irmãos, a fim de que a gente conseguisse captar que há coisas do nosso ministério, da nossa forma de expor a mensagem, na mensagem em si, no conteúdo, na substância, na falta de aplicação, que precisam ser corrigidos. E tudo isso a gente está falando com o fim de melhorarmos a nossa prática cristã. Melhorarmos a nossa prática cristã como pregadores do Evangelho. Não é de forma gratuita apenas apontar. Não, é para que a gente consiga melhorar. E aí, queridos, eu queria apresentar para vocês, né, depois dessa questão aqui, veja essa frase aqui do Martin Lloyd Jones. Na fiel exposição da palavra, Deus mesmo está pregando. Se o homem está fazendo uma verdadeira exposição das Escrituras, Deus está falando. Oi? Alguém está falando aí?
Graças a Deus. Mas você... Vou colocar de novo aqui, irmãos. Na fiel exposição da palavra, Deus mesmo está pregando. Se o homem está fazendo uma verdadeira exposição das Escrituras, Deus está falando. É a palavra de Deus, não a palavra do homem, disse Martyn Lloyd-Jones. Então, o que eu devo evitar? A gente vai ver agora aqui alguns conselhos úteis do que não fazer numa pregação. O que eu devo evitar? Queridos, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão do que devemos evitar. O fato é que todos nós gostamos, tá? Todos nós gostamos de algumas coisas e não de outras que os pregadores fazem. Não podemos citar capítulos ou versículos para defender nossas opiniões ou preconceitos, mas acreditamos que outras pessoas compartilham das mesmas opiniões que a gente. E aqui estão, então, alguns dos pecados mais comuns que pregadores cometem e não deveriam cometer. Há alguma pergunta aí que alguém queira fazer? Alguém levantou a mão? Franklin? Por favor. Pastor, a paz do Senhor, a paz do Senhor de todos. Como o meu pastor também comentou no bate-papo, acho que o senhor também acho que me reparou, o triunfalismo nas igrejas. O que acontece é que hoje o povo de Deus ele não quer mais buscar a Deus, né? Hoje o povo quer buscar a bênção que Deus dá, né? Não busca o abençoador, busca as bênçãos, né, que acarreta, né, no meio da caminhada. Porque, na verdade, tem muita gente que não está na igreja pela salvação, está na igreja pelas coisas terrenas, né? É por isso que devemos pregar o evangelho da verdade, pregar o evangelho e falar o quê? Que Jesus salva, cura e liberta e que nada nessa terra a gente vai levar, né? Porque tem crente que pensa que vai ganhar a bênção aqui, ganhei bênção do meu irmão, né? Tem muitas igrejas, não falando de nenhuma, mas não citando por ética, como aprendi com o meu pastor, mas tem muitas igrejas que ensinam seus membros vamos dizer assim, ter um carro, mas precisa ter mais 2 carros, né? Às vezes o irmão do lado está passando uma necessidade e esse irmão não ajuda. Então, o povo de Deus hoje tem que entender que a gente é um povo só. Não existe isso de separação, né? Não vai ter 2 céus, não vai ter 2 espaços. Vai ser um céu só, um lugar só para todos, aquele que, né, chegar no final da labuta do evangelho e fazer como Paulo, né, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Entendemos que a salvação vai ser para todos, né, um lugar só. Então devemos dar as mãos e pregar o evangelho e parar também a briga, né, no meio do evangelho e buscar aqueles que estão lá fora, porque só para encurtar, né, minha fala, o que acontece é que muitos lá fora já não querem mais entrar dentro da igreja, porque os que estão dentro da igreja estão fazendo o pior de quem está lá fora. Então, acaba acarretando que quem está lá fora não vê mais a igreja como um ambiente atraente, né, para se entrar, né? Hoje em dia, muitos não querem mais entrar para a igreja, não querem mais ir a um culto. Por quê? Porque tem certos tipos de pessoas que acabam fazendo pior, né, de quem está lá fora. Então, aquele que está lá fora não vê a igreja com bons olhos por causa desses que acaba fazendo essas coisas, né? É verdade, meu irmão. Obrigado aí pela sua participação. Essa questão do triunfalismo é muito séria, né? E também dessa questão da teologia da prosperidade, que acaba sendo uma mensagem que fala da boa vida, da busca pessoal, do benefício pessoal, que prega um evangelho consumista, o evangelho que, na verdade, tem o objetivo de agraciar você com bênçãos materiais, com portas abertas e outras coisas mais. Quando, na verdade, a mensagem do evangelho ela é uma mensagem muito mais profunda do que essa, né? Obrigado aí pela sua contribuição, meu irmão. Deus te abençoe. Seguindo aqui, meus queridos, como a gente falou, a gente vai apresentar aqui agora algumas coisas que a gente tem que evitar, tá? Na prática da pregação. Tá?
primeiro slide apresenta 4 coisas que a gente deve evitar. Depois a gente vai ver mais coisas, tá? Erros da pregação. Um pregador, querido irmão e irmã, é como uma pessoa que ouve um chamado de socorro e larga tudo para atender esse chamado. Mas quando ele gasta 5 ou 10 minutos para entrar no sermão, ele é como alguém que fez uma pausa para uma visita a uma galeria de arte antes de mergulhar no mar para salvar uma pessoa que está se afogando. Deu para entender? Qual é o problema que a gente tem aqui? O primeiro problema, gastar o tempo em longas introduções. Esse é um erro muito grande na hora de se pregar. A introdução é para introduzir. A introdução não é o prato principal, a introdução é o couvert, é a degustação. Olha, ouve bem essa ilustração aqui. Se o pregador é como alguém que foi chamado para socorrer alguém que está em necessidade, que está para morrer, que está se afogando, e ele vai para buscar essa pessoa, mas ele gasta tempo indo para uma galeria de arte e não vai direto para aquele lugar onde a pessoa está se afogando, há um problema aí. Porque ele gastou tempo demais no trajeto para ele iniciar o processo de salvação. O processo de salvação é por meio da pregação. A introdução só introduz. A introdução não pode ser longa. Ela tem que ser abrupta, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser eficaz. Ela tem que só iniciar algo que você vai falar. Por essa razão, é importante que se faça a introdução da pregação por último. Primeiro você prepara o conteúdo da sua mensagem. As introduções são feitas ao final do preparo da mensagem, introdução e conclusão, porque ela não pode ser longa. Outra coisa, basear os seus sermões em suposições ao invés de baseá-las nas escrituras sagradas. Esse é um outro grande problema. Gravíssimo problema. As pessoas não vão à igreja para ouvir o que a gente imagina, gente. As pessoas vão à igreja porque elas querem ouvir aquilo que sabemos que Deus disse em sua palavra. Então, a pregação não pode se basear numa hermenêutica, numa interpretação de achismos, de suposições. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu imagino aquilo outro. Não. Eu não tenho autorização para subir ao púlpito e falar de suposição. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Existem tantas certezas divinas nas Escrituras que elas podem se aproximar perigosamente da blasfêmia de um pregador basear o seu sermão em suposições e hipóteses. É um problema muito sério. Tem gente que prega baseado em sonho e revelação, gente. Olha só, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui que eu sou contra aos dons espirituais. O que eu estou dizendo é que pregar é pregar a palavra, não baseado em experiências particulares. Os irmãos estão entendendo? Você não pode simplesmente basear uma pregação em experiências. Fale a palavra de Deus. Fale as escrituras. Outra coisa, usar uma linguagem e gramática ruins. Às vezes nós usamos uma linguagem muito rebuscada, ou às vezes a gente fala uma linguagem com a gramática muito ruim. Amados, as palavras são as únicas ferramentas do pregador. E eu não estou falando aqui com aqueles que, às vezes, não tiveram a oportunidade de se prepararem academicamente. A gente tem que saber diferir os contextos, obviamente. Eu estou falando de quem pode ler, pode se preparar, pode ter um tempo maior de preparo, gastar um tempo maior observando a palavra de Deus, mas não faz. Ou mesmo preparando a sua mensagem. E aí sobe ao púlpito e usa uma linguagem, uma gramática muito precária.
As palavras são as únicas ferramentas do pregador. E ele precisa saber bem usar essas palavras. Entretanto, a gente encontra pregadores supostamente cultos cometendo barbaridades com o seu idioma. Muitas vezes eles usam um linguajar comum que se fala no dia a dia, mas que não é o desejável na hora da pregação. Gírias, jargões, que não têm lugar no púlpito, a não ser que se precise usá-lo esporadicamente como citação ou ilustração. Senão eles perderiam completamente o sentido de serem usados numa pregação. E já que a gente está tratando de uma comunicação, não podemos nos esquecer de alguns clichês, inclusive o evangeliquez. Você já parou para pensar que a gramática que você usa, a linguagem que você usa, ela deve ser coloquial ao ponto de alcançar todas as pessoas que estão na igreja, não apenas os evangélicos? Tem gente que vai à igreja para ouvir a pregação e que não está familiarizado com o seu linguajar evangeliquez. E aí? Fuja disso, meu irmão, minha irmã. Os clichês não enriquecem o sermão, especialmente quando o público tem mais escolaridade, por exemplo. Uma boa pregação, assim como um bom texto, sendo claro, sendo cristalino, é de fácil assimilação. E é possível você ser simples e, ao mesmo tempo, profundo na sua maneira de falar. Agora, simples não significa simplório. Ok, queridos? É muito bom, por exemplo, nesse quesito, falar da dicção correta. Comer os S's no final das palavras. E introduzir sons vocálicos. Tem gente com tiques nervosos em cima do púlpito. Tem gente que, ao invés de pregar, fala mais aleluia e glória a Deus do que prega a palavra de Deus. Usa isso como preenchimento de espaço da pregação. Isso é muito sério. Eu não estou falando de estilo de pregação, não. Eu estou falando de tiques nervosos. Tem gente que, ao invés de falar de uma forma clara, acaba complicando a comunicação. E as pessoas se travam ali no auditório, enquanto estão ouvindo o pregador. Travam. Então, é muito importante, queridos, a gente se preocupar com isso. Outra coisa aí, esconder-se atrás do púlpito é um erro muito grande. Se você tem um problema com alguém na igreja, obedeça o que está em Mateus 18, 15 a 17. Resolva a questão pessoalmente. Mas não leve seus problemas pessoais para o púlpito. O púlpito não é lugar para você apoiar sua metralhadora. Muita gente usa o púlpito para desabafar. Leva os problemas que enfrentam no dia a dia para o púlpito. Tem gente que usa o púlpito para falar das coisas que tem, que possuem. E tira toda a congregação do foco da bênção da palavra. E apregoam sentimentos pessoais. Então, queridos, isso não pode acontecer. Tem gente que se esconde atrás do púlpito e usa o púlpito como apoio para sua artilharia. E isso é muito sério. Outra coisa importante que a gente tem que falar sobre erros de pregação. Usar ilustrações sem critério. Tem muita gente usando ilustrações de forma demasiada. O objetivo de uma ilustração é tornar a mensagem clara para o ouvinte que está ouvindo e fazer com que ele reaja de forma mais efetiva à pregação. Usar uma história apenas para impressionar ou fazer as pessoas rirem é imperdoável. A pregação não tem esse propósito. A pregação não tem esse fim. A ilustração serve só para lançar luz a uma ideia que você está ensinando. Certifique-se, então, de que toda a ilustração ela é pertinente, ela é apropriada, ela se encaixa bem. Ela não está ali apenas para ocupar um tempo. Ela tem que ser verdadeira. Cheque as ilustrações. Não use sem critério. Nunca baseie o seu sermão
em uma ilustração. Seu sermão tem que se basear no texto da palavra de Deus. Não importa quão boa a sua história é. Baseie sempre a sua mensagem na palavra, no texto sagrado, porque é o texto que tem autoridade para falar em cima do púlpito. É o próprio Deus quem tem autoridade para falar. Pastor Luiz Felipe? Pois não, pastor Jorge? Nesse particular, eu tenho a percepção de que o abuso do estilo alegórico por carência até de imersão na palavra, na teologia bíblica, compromete a mensagem e deixa o ouvinte ainda faminto, não, sem ter sido saciado, porque o abuso da alegoria leva ao achismo, à interpretação particular e pessoal. E isso empobrece a mensagem. Isso aí. Verdade, pastor. É verdade. Pura verdade. E sobretudo, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para que a ilustração não sobreponha a palavra, ou seja, as pessoas guardem mais a ilustração do que a pregação. Na verdade, a gente ouve muito essa questão. Porque a pessoa gravou mais a ilustração do que o sermão. Não tem que ser assim. Na verdade, a ilustração ela deve apontar para a verdade do sermão. Não tem que tomar de assalto para si a supremacia, digamos assim, né? A importância superior. Não, o texto tem que falar, o texto tem que ser evidenciado. A ilustração só ajuda nisso. Tópico 6 aí, gente. Tentar impressionar as pessoas com seu vocabulário, seu conhecimento. Querido, querida, pregue para expressar, não para impressionar. Tem muita gente pregando sermões impressionistas. Você não pode pregar simplesmente para transmitir conhecimento, mas para ser compreendido. É verdade o dito popular segundo o qual o homem que atira além do seu alvo não provoca quem tem uma boa munição, mas apenas que não sabe atirar. Prova isso, ou seja, se você atira para todos os lados, você não tem não só uma questão de falta de mira, você não sabe como atirar. Às vezes as mensagens exigem o uso de termos teológicos, mas a gente precisa entender que Deus nos chamou como pregadores para traduzir esses termos teológicos. Eu me lembro, meus queridos irmãos, que quando eu era jovem e seminarista na igreja, e que eu pregava nos púlpitos no domingo, e eu aprendi isso depois a duras penas, tá? Com um livrozinho chamado Recomendações a Jovens Teólogos, do Helmut Tillich, que ele disse que o seminarista é como se ele fosse alguém que estivesse no período de puberdade teológica. E eu acho isso muito legal, porque quem está no período da puberdade não pode ou não consegue alcançar o seu tom de voz de uma forma correta, então não pode cantar no coral. Ou seja, ele está aprendendo ainda algumas coisas. E é interessante que, na época de seminarista, como jovem, eu pregava, porque eu era de uma determinada denominação que eu pregava, eu tinha que pregar, e até o seminário me exigia pregar, porque eu precisava de estágio, e o estágio em tempo real, para cada semestre. Quando eu saía dos sermões que eu pregava no púlpito, logo no início da minha caminhada como pregador, e eu perguntava aos meus colegas, meus companheiros, né, os jovens como eu, perguntava, e aí, entendeu alguma coisa? Perguntava a minha irmã, que era crente comigo, e eles diziam para mim, gente, que não entendiam, de 100 palavras que eu falei, não entenderam quase nenhuma delas. E isso, para mim, era como um balde de água fria, porque eu ia para o púlpito cheio de termos teológicos para falar ali, termos rebuscados, querendo mostrar conhecimento, impressionar as pessoas, quando, na verdade, tudo que elas queriam era uma mensagem simples e profunda, de modo coloquial, de modo traduzido. Eu tenho que trazer conhecimento? Sim. Mas eu preciso traduzir esse conhecimento às pessoas que estão me ouvindo. Eu não posso me utilizar de um vocabulário rebuscado para impressionar as pessoas. Eu espero que eu esteja sendo claro aos irmãos. Uma outra coisa, em sétimo lugar,
abusar do humor no púlpito. Ó, irmãos, eu sei que o humor é importante. E ele cabe no púlpito, sim, em alguns momentos. Mas a gente não pode confundir púlpito com palco de stand-up comedy. Abusar do humor no púlpito é um grande problema. Um grande e grave problema. Por que é um grande e grave problema? Porque nós não fomos chamados para entreter as pessoas. Nós fomos chamados para pregar o evangelho a essas pessoas. As pessoas precisam do evangelho muito mais do que uma anedota que eu conte no púlpito. Se o pregador tem um senso de humor, ok, mas é melhor que ele dedique esse senso de humor ao Senhor. E ele deixe que o Espírito Santo o direcione ao uso desse bom humor. O bom humor não pode ser abusivo. Não pode ser predominante na pregação. Na realidade, o humor pode se tornar um brinquedo, uma ferramenta ou uma arma perigosa, dependendo da forma do seu uso. Na medida em que o homem por inteiro precisa estar no púlpito, o pregador não pode ousar deixar de lado uma parte da personalidade que Deus lhe deu. Mas olha o que Spurgeon disse certa feita. Ele foi criticado por seu humor no púlpito. Ele respondeu a seus críticos que eles não imaginavam o quanto ele reprimia o seu humor. Se eles soubessem, eles o teriam ainda melhor em consideração. Gente, eu sei que a gente tem que usar o humor, mas pregar é coisa séria, gente. Pregar é coisa muito séria. O pregador não deve se tornar um comediante. Tem muita gente aí confundindo pregar com ser uma pessoa cheia de graça. E ser cheia de graça não é cheia da graça de Deus, mas cheia de graça que faz as pessoas rirem. Piadas, jeito de falar, imita pessoas e assim por diante. Uma certa pitada de humor é um tempero que torna o alimento mais gostoso. Ou como um açúcar que ajuda o remédio a ser tomado. Uma pitada dele pode até ajudar a diminuir a tensão e até superar as oposições. Pode até mesmo manter a atenção de uma congregação sonolenta ou preparar o caminho para o apelo final. No entanto, isso não pode ser abusivo. Não pode ser abusivo. 8º lugar, usar uma quantidade demasiada de versículos. Sobre esse particular, eu queria fazer a seguinte consideração, meus queridos irmãos. A gente, muitas vezes, usa apenas uma pregação para jogar sobre a vida da igreja variados versículos, às vezes dezenas de versículos. Tem gente que se utiliza da sua boa memória para citar versículos demasiadamente, sem explicações, sem serem colocados dentro dos seus próprios contextos. Isso é um problema muito sério. Muda rapidamente de um versículo para outro versículo. Não há nada de errado em usar diversos versículos para fundamentar um tópico, mas dê tempo para as pessoas ouvirem, localizarem e entenderem o que você está falando. Não é só citar referências bíblicas, isso é um problema muito sério. Então, eu recomendo que é melhor que você use uma passagem bíblica e use versículos apenas para fundamentar aquela passagem, e poucos versículos, não muitos versículos. É a minha sugestão. Em 9º lugar, concluir os sermões com generalidades. Generalidades. Preste muita atenção no que a gente vai falar sobre essa questão aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí só um minutinho. Se Pedro, no Pentecostes, ele tivesse pregado como alguns de nós, quando as pessoas clamaram, que faremos, irmãos? Ele provavelmente responderia apologeticamente, bem, deixe-me rever os pontos principais. Você realmente terá que lidar com seus pecados,
seja lá o que o Senhor falar para você, faça. Pedro, entretanto, ele sabia o que deveria fazer antes de começar. Ele sabia qual era o seu chamado, ele sabia o objetivo daquilo que ele iria pregar. E isso determinou a sua conclusão. Então, não pregue apenas generalidades, coisas gerais. Seja específico. Trate das pessoas que estão te ouvindo. Faça uma ponte com o texto bíblico à realidade das pessoas naquele momento. Seja específico. Chame os pecados pelos nomes. Isso vai fazer com que as pessoas se identifiquem mais rapidamente com a mensagem que você está pregando. E elas vão poder dizer, o que eu faço diante daquilo que você acabou de pregar? E aí, então, você vai aplicar a mensagem. E uma coisa importante aí, que é o tópico 10. Pregue. Pregue. Não sobre você, mas pregue a palavra. Pregar sobre nós e não sobre a palavra de Deus é um grande erro. Tem gente que sobe no púlpito e tudo o que ele faz, na verdade, é uma exibição pessoal, prega de si para si mesmo. Isso é um problema muito sério. São pregadores que têm voz de pregadores, jeito de pregador, roupa de pregador, mas a mensagem da palavra não é pregada, porque eles estão fazendo uma performance para si mesmo, às vezes para ter novos convites e assim por diante. Queridos, nós temos uma primeira audiência que nos ouve quando nós pregamos, e essa audiência é o próprio Senhor, que está ali para ver se nós estamos pregando a sua palavra ou pregando sobre nós mesmos. Então, quando contar testemunhos sobre você, procurem os testemunhos que falam sobre os seus próprios defeitos, não sobre suas próprias qualidades e virtudes, porque senão você vai estar pregando mais sobre si do que sobre a palavra. Não que você não possa falar alguma coisa que você fez de boa, mas a mensagem não é sobre você. A mensagem é sobre Deus e sobre a sua palavra. E isso é muito importante de ser ressaltado. Ok? Deixa eu correr, porque senão o horário ele se vai e a gente não consegue terminar, para dar um tempo dos irmãos falarem também. O que devo fazer? Princípios que eu devo observar, né? Princípios básicos da boa e eficaz pregação bíblica, pregação da palavra de Deus. Vamos ver algumas coisas legais, importantes, que a gente deve observar enquanto princípio. Os princípios da pregação. Primeiro, comunique para satisfazer necessidades reais das pessoas. Necessidades reais. Quando eu prego, quando eu subo ao púlpito para pregar, eu penso nas necessidades reais. Existe uma verdade de Deus que deve ser transmitida. Nós podemos conhecer essa verdade, nós podemos experimentar essa verdade, nós podemos compartilhar essa verdade aos outros. E as pessoas, elas vão às vezes para a igreja com desejos, com vontades, como a gente falou aqui na conversa. Mas há necessidades de todos nós que precisam ser satisfeitas. Necessidades reais, não vontades e caprichos pessoais. Ok? Então, a pregação é a comunicação da verdade de Deus através de seu servo para satisfazer necessidades reais, não caprichos das pessoas. Ok? Outra coisa importante aí, seja uma parte da mensagem. Olha que legal, quando a gente fala seja uma parte da mensagem, não está contradizendo aquilo que eu acabei de dizer, que você não pode pregar sobre si mesmo. Philip Brooks definiu pregação como a entrega da mensagem através da personalidade. O pregador não é somente um mensageiro, mas também uma testemunha. Ele experimentou o poder de Deus em sua própria vida e, por isso, pode compartilhá-lo com os outros. O que eu quero dizer quando seja uma parte da sua mensagem? Você não pode estar alheio à mensagem que você está pregando. Certa feita, eu ouvi um pregador que chegou atrasado no púlpito, sem estar bem preparado e afeiçoado para a ocasião que ele iria pregar. Inclusive, ele é até um certo político hoje, bem conhecido, mas era pregador na época, só pregador. Ele chegou na igreja sem estar bem preparado, sem estar bem arrumado, sem Bíblia e sem sermão.
pediu uma Bíblia emprestada, um terno e uma gravata emprestados, subiu ao púlpito, pediu um pedaço de papel e caneta, escreveu 3 palavras, 3 frases e pregou aquela mensagem. E a sensação que nós tivemos, pelo menos eu tive, foi de que aquele pregador pregou a mensagem que ele não estava envolvido com ela. Ele pregou como um androide. Ele não fazia parte da mensagem que ele pregava. Ele não foi uma verdadeira testemunha. Aquilo não falou com ele de fato. Ele somente ele cumpriu um papel. Terceiro lugar, pregue como um ato de adoração. Se não for adoração, a pregação apenas despertará a atenção para si, ou para o pregador, não para Deus. A pregação também é adoração. Enquanto eu prego, eu adoro e a igreja também adora. A adoração não acontece só no momento das canções. A adoração acontece no momento da pregação, porque pregar também é um ato de adoração. Quando pregar não é um ato de adoração, há o perigo de a congregação adorar o pregador e não a Deus, uma personalidade, não o Salvador. Uma outra coisa importante, o seu sermão tem que ser bem organizado. Organize bem o seu sermão. Deus não é o autor de confusão, gente. Mas alguns pregadores infelizmente, são autor de confusão. Porque eles são os que Deus chamou para organizar bem a pregação. E eles, ao invés de organizarem bem as ideias da mensagem do texto bíblico, eles pregam uma salada de fruta, uma salada mista. E a mensagem fica confusa. Deus não é Deus de confusão, mas alguns pregadores, infelizmente, são. A mensagem começa sem ter nenhum tipo de ordem, unidade, fluxo, lógica. E isso é um problema muito sério. E se a congregação identifica cada tópico ou subtópico do esboço, é importante. Mas o pregador deve saber para onde está indo e como vai chegar lá. Uma vez que o tema seja anunciado, deve existir um desenvolvimento da pregação de forma interessante e prática, que aguce a atenção das pessoas que estão ouvindo. A gente precisa organizar bem. E sobre esse aspecto, gente, eu diria aos irmãos que nós precisamos gastar mais tempo no preparo do sermão, levar mais a sério a tarefa da pregação. Tem muita gente que não considera, não estima isso, mas é muito importante. Escreva, medite, reflita. O Espírito Santo estará confirmando a mensagem no seu coração. Faça isso em oração, com temor, com tremor. E Deus usará esse exercício pessoal para o bem da sua própria vida espiritual, do seu próprio ministério e para o bem da congregação que você prega. Organize bem o sermão que você vai pregar. Agora, outra coisa importante é que o sermão deve ser baseado no essencial do texto bíblico e não nos detalhes da versão bíblica que se está usando. Ou seja, esteja atento ao essencial do texto. O pregador que fala sobre o texto, mas ele não se atém ao essencial do texto e fica vagando, indo para lá e para cá em detalhes frívolos da passagem, mas não naquilo que é essencial, naquilo que é a ideia central da passagem, ele perdeu a pessoa que está ouvindo ele perdeu a congregação. Então, seja direto, seja específico. Gaste tempo para explicar aquilo ali. Se precisar ilustrar, ilustre, mas sempre com o fim de jogar a luz ao ponto que é essencial. Porque cada texto tem uma estrutura, cada estrutura tem uma ênfase, cada ênfase tem uma mensagem. A estrutura e a ênfase trazem a ideia central do texto sagrado, aquilo que é essencial. Nós, então, precisamos buscar a ideia principal de cada passagem. É muito importante.
Agora, mantenha a sua pregação dentro dos limites do texto sagrado. Mantenha a sua pregação dentro do que o texto diz, do que o texto quer dizer e daquilo que as pessoas conseguem absorver da passagem, porque você mesmo conseguiu absorver. Quanto maior a congregação, maior a variedade de necessidades e níveis de crescimento espiritual. Quando você estiver preparando a sua mensagem, visualize os vários grupos de pessoas que você tem na igreja. Quem são os seus ouvintes? Você tem um confuso, você tem o adolescente, você tem o jovem casal, você tem o divorciado, você tem a viúva solitária, você tem o pai desempregado. Veja essas pessoas, visualize essas pessoas. Pregue dentro dos limites do texto para as pessoas. É muito importante que o suficiente para cada texto seja a verdade nele implícita. Tem gente que quer pregar vários sermões numa mensagem só. Se você tem um texto que ele cabe 2 pregações, não pregue numa só, porque senão você vai gastar muito tempo pregando e as pessoas não vão conseguir captar. A mensagem tem que ter um só tema, uma só ideia, um só assunto. E esse único assunto precisa ser cravado na mente das pessoas como um parafuso que está rachado ali, para que nunca mais saia da mente dela. Se você pregar várias ideias num sermão só, o que vai acontecer? Vai se perder. Então se atenha ao limite do texto. Não invente nada, pregue a palavra. E se você achar que o texto tem ideias mais variadas, divida o texto. Pregue 2 sermões em cima dele. Isso é muito importante. Use o tempo da pregação com sabedoria. Nos planos dos cultos, todos sempre dão prioridade à pregação da palavra no púlpito, ou deveriam dar. Mas nem sempre isso acontece. O culto pode começar tarde, queridos. O prelúdio pode se estender, e talvez os anúncios fujam do controle. Ou você pode ser um pregador visitante, sem qualquer controle sobre a programação. Por um motivo ou por outro, o seu tempo disponível é limitado. E aqui é importante que se diga o seguinte: nós estamos falando de ordem e decência no culto. Nós não estamos falando de exceção. A regra, quando o Espírito Santo move a igreja, as coisas acontecem de um modo sobrenatural. Nós estamos falando de ordem e decência na liturgia cultica. Então, use com sabedoria o tempo da pregação. Por isso, você tem que preparar de forma organizada o seu sermão, proporcionalmente, para que a pregação em si não fique prejudicada. Use com sabedoria. O sermão, ouça bem essa frase. O sermão não precisa ser eterno para ser imortal. O que isso significa? Eu não preciso pregar muito tempo para que as pessoas me ouçam. Eu tenho que agradecer a oportunidade de ministrar a palavra de Deus em amor às pessoas e ter amor ao tempo de pregação e usá-lo com sabedoria para pregar o conselho de Deus. Você sabia, você vai ficar pasmo aí, tá, gente? Você sabia que o Sermão inteiro do Monte, o Sermão do Monte inteiro, que tem 3 capítulos no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, todo o sermão de Cristo no monte pode ser lido em voz alta em menos de 10 minutos? Você sabia disso? Então, use o tempo da pregação com sabedoria. Mais uma vez, pregue para expressar, não para impressionar. Ninguém precisa que você as impressione com uma mensagem que chame atenção para você mesmo. Não! Pregue para expressar a palavra de Deus. Pregue não para impressionar as pessoas. Não pregue de forma confusa. Não. Pregue de forma clara, expressando a boa
e perfeita palavra de Deus. Se o propósito de uma pregação é atender a uma necessidade humana, então este pregador não passa de um impostor se usar o púlpito apenas para aparecer, para se promover. Não, como disse João Batista, que Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Jesus é a palavra. O pregador é somente a voz. Jesus é o verbo. Nós somos só o veículo que anuncia esse verbo. Nós somos só a voz. A palavra é de Deus. Isso é muito importante. Outra coisa importante que a gente tem que deixar claro é que a gente não pode fazer aí uma separação entre doutrina, dever e devoção. Tem gente que faz separação entre doutrina, dever e devoção. Tem sermões em que a pessoa explica as verdades bíblicas, mas não faz qualquer aplicação prática e pessoal. Não passa de uma palestra teológica, de uma preleção teológica. Ao mesmo tempo, um sermão que exorta, encoraja o dever cristão sem basear este dever na doutrina, no evangelho, pode muito bem ser apenas uma peça de propaganda. Da mesma forma, um sermão devocional que busca apenas aquecer o coração das pessoas não fará um bem duradouro àquelas pessoas se não tiver base doutrinária e aplicação prática. Ou seja, eu não posso separar doutrina, dever e devoção. Essa ideia de sermão doutrinário, sermão devocional, sermão prático. Não, todas as coisas devem estar no mesmo sermão. Doutrina, dever e devoção. Missão, problema, graça de Deus, doutrina, deve estar tudo num sermão só. Eu não posso separar isso. Em 10º lugar, eu falei sobre os erros e equívocos, sobre a questão da ilustração. Mas isso não significa que eu não possa usar a minha imaginação na hora de pregar. As imagens são muito importantes. E a imaginação é a faculdade de fazer coisas novas do que era velho. Eu preciso pregar aos ouvidos e fazer dos ouvidos olhos das pessoas. Eu preciso usar a minha imaginação, deixar a minha imaginação fluir a partir do texto, para fazer com que as pessoas consigam ter uma imagem daquilo que eu estou pregando. Todos os pregadores falam a mesma coisa, se suas pregações são realmente bíblicas. Mas alguns a fazem de uma maneira mais interessante. Por quê? Porque deixaram a sua imaginação fluir. É claro que a imaginação não deve ser confundida com fantasia. O pregador não deve se esforçar para ser inteligente e culto, mas ele tem que ser original. O pregador com imaginação, ele vê o relacionamento entre a verdade antiga e a verdade moderna e aplica a vida da igreja. Ele penetra tanto no coração das Escrituras quanto no coração daqueles que estão ouvindo ele. A gente não precisa ser chato para pregar, gente. Os irmãos estão entendendo? Tem muitas pregações que são chatas, são maçantes. Até um livro antigo, não sei se vocês conheceram esse livro, do Jesus da Silva, A Arte da Chatice no Púlpito. Ele era lá do Seminário Batista do Sul, professor na área de homilética. A Arte da Chatice do Púlpito. Tem gente que parece que é especialista em pregar sermões chatos, não criativos. E pregações criativas brotam da vida, brotam do pensamento. É a imaginação que une o pensamento, a vida e a doutrina, a palavra. Nossa pregação deve ser doutrinária, deve ser bem preparada, mas não deve cansar os ouvintes, principalmente se nos faltar imaginação. Ela vai cansar aquele que está nos ouvindo. Então, irmãos, eu dei algumas dicas para vocês aqui, importantes para a área da pregação. E concluindo, chegando ao fim da nossa aula de hoje, para dar um espaçozinho para a gente conversar, a gente vai até 10h30. Chegando ao fim,
Eu queria que você entendesse, eu posso até passar para vocês depois esses slides aqui, que a gente precisa fazer um checklist da nossa mensagem, da mensagem que a gente pretende pregar. A mensagem é solidamente baseada nas Escrituras. Ela exalta a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ela irá ao encontro das necessidades das pessoas. O sermão que eu vou pregar traz uma verdade eterna. É doutrinário, é prático, é sólido, é bíblico. A mensagem que eu vou pregar, ela está organizada de tal maneira que possa ser pregada com clareza e as pessoas entender facilmente o que eu vou pregar. A ideia central ela é concisa e clara. Existe um plano claro de desenvolvimento do meu sermão. Existe uma aplicação prática e pessoal aqui. Isso aqui, gente, não é privilégio de pregador, de grandes pregadores, não. Isso aqui está acessível a todos nós, gente. A todos nós. As referências bíblicas e os fatos históricos que eu estou falando aqui estão precisos. Eu fiz um bom estudo bíblico, contextual, gramatical, cultural. A mensagem ela é tão real para mim, como pregador, a ponto de fazê-la real para os outros que eu estou falando. A mensagem se encaixa nas necessidades e características da igreja que eu estou pregando. A mensagem se preocupa em resgatar o pecador. Por fim, a mensagem merecerá ser pregada novamente, porque todo bom sermão merece ser pregado de novo. Faça um checklist. Observe. Pense, reflita, pondere antes de pregar. Mais uma vez, irmãos, eu não estou inventando fórmulas revolucionárias aqui para comunicar o Evangelho. Eu estou apenas mostrando princípios básicos que todos os pregadores devem conhecer. Coisas que devem evitar, coisas que devem fazer. A minha preocupação aqui nessa aula de hoje não é tornar a mensagem mais bonita, mais elegante, mas tornar a mensagem mais eficaz e relevante. Para que ela possa penetrar a consciência daqueles que estão nos ouvindo. Isto é possível. Isso está acessível a todos nós. Foi esse o meu objetivo, mostrando para vocês hoje os elementos fundamentais de pregações eficazes. A fim de que a gente possa refletir, pensar, rever, revisitar essa aula de hoje e que Deus possa nos ajudar, pelo seu Espírito, a sermos mais assertivos na hora da pregação. Esse é o meu desejo. Esse foi o meu propósito aqui. E eu queria abrir esses minutos que nos restam para perguntas e respostas. Se você deseja fazer uma pergunta, levante a sua mão. A gente vai dar a oportunidade de você falar, fazer a pergunta, fazer alguma colocação, falar um pouco sobre a relevância daquilo que a gente falou, de algum tópico específico. E eu me proponho a compartilhar com vocês o arquivo do slide. Enfim, se você deseja falar, fique à vontade, levante a sua mão aí, abra o seu áudio. Cada um de uma vez, gente, sem briga. Calma. Cada um de uma vez. Quem deseja falar, gente? Bom, pastor... José Carlos Moreira. Isso. Quero falar mais, o senhor já falou aí que vai disponibilizar aí o PowerPoint aí, né? O senhor colocou, enfim. Eu tenho um livro do Hernandes Dias Lopes sobre pregações positivas. Eu queria saber do senhor se tem algum outro livro, ou até mesmo se o senhor tem algum livro que possa nos indicar, porque eu sou muito interessado em pregações positivas. Sim, temos sim. Temos vários livros. Inclusive, eu aproveito essa sua pergunta para dizer que nós temos um curso de pregação expositiva, né? Um curso de exposição bíblica, que ele é modular, ele tem uma duração de 18 aulas, né? E nesse curso de pregação bíblica que a gente faz, a gente compartilha muitos materiais legais em PDF, as aulas, faz uma bibliografia com mais de 20 livros legais sobre pregação. E a gente tem muitos livros. Agora, um livro muito prático, que eu acho muito legal hoje, é um livreto
da editora Vida Nova, tá? Um livreto da editora Vida Nova, chamado Pregação Expositiva, tá? Do David Hume, da série 9 Marcas, é um livretinho laranja. Eu acho que esse livreto é um grande livro. Outro que eu poderia citar também, de fácil leitura, é o Pregação Pura e Simples, da editora Fiel, do Stuart Olyott. Inclusive, nós disponibilizamos esse material, esse livro, no curso, porque ele é um material gratuito da editora Fiel, que disponibilizou em PDF gratuito, e-book gratuito. Mas, se você quiser ter o físico, o livro físico, Pregação Pura e Simples, do Stuart Olyott, da editora Fiel. São 2 livros muito práticos, muito bons, que eu recomendo a todos vocês, para que vocês desenvolvam aí a metodologia da pregação bíblica. Tá? Pastor, diante disso, que o senhor falou, eu gostaria que o senhor colocasse aí depois no link aí o nome dos livros, e também o curso aí, quando é que começa. Eu não vou me comprometer em fazer agora, porque eu estou na metade de um pós-graduação, História do Cristianismo e Pensamento Cristão. Mas aí, mais para frente, para metade do ano que vem, de repente, eu já tenho a condição de fazer. Tá, eu vou anotar aqui o nome dos livros, tá? Vocês podem depois buscar, né, esses livros. Esses 2 livros eu utilizo no nosso curso, tá? Tanto um quanto o outro são utilizados em nosso curso, tá bom? Eu vou colocar aqui o endereço do nosso site, do curso de pregação, tá? E vou anotar também o nome dos livros aqui, tá? Pregação Pura e Simples, tá? Editora Fiel, tá? Já coloquei lá. E Pregação Expositiva, da editora Expositiva, da editora Vida Nova. Tá? E eu estou colocando aqui o link do nosso curso. Tá? Nosso curso, se você desejar entrar, fique à vontade para conhecer um pouco mais aí do nosso curso de pregação. Perguntas, irmãos? Mais alguma pergunta, mais alguma colocação que os irmãos queiram fazer? Fique à vontade. É a hora, irmãos, para a gente conversar, né?